No treinamento desta quinta-feira, Mano Menezes indicou o time que mandará a campo em Cuiabá no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. E será uma equipe com algumas preservações, pensando na Copa Sul-Americana. Aliás, o compromisso contra o 9 de outubro também já tem um time encaminhado a partir do treinamento desta quinta-feira. Bruno Mendes tem a sua permanência no Internacional quase inviabilizada por um movimento do Corinthians, que se chateou com algumas movimentações e posições do Internacional e afirmou que encerrou as negociações pelo zagueiro uruguaio com o clube gaúcho. Além disso, tem reforço chegando no Beira-Rio, atacante que estava na Europa e que volta após período de empréstimo. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 19 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. E nesse vídeo eu faço um resumo de tudo que aconteceu nessa quinta-feira no Internacional e projetando, claro, as próximas partidas. O Inter enfrenta o Cuiabá no sábado e depois na terça no Beira-Rio pega o 9 de outubro na partida decisiva pela Copa Sul-Americana. E nesta quinta-feira o Mano Menezes, na atividade no CT Parque Gigante, indicou qual será o time titular no Mato Grosso, e será um time com algumas preservações. A atividade ela foi fechada para a imprensa, mas os jornalistas presentes, eles conseguiram observar a divisão dos times pelo Mano Menezes. E em uma atividade de ataque contra a defesa, ele indicou qual será o time titular do Internacional. E é um time com algumas preservações, pensando na terça-feira contra a equipe do 9 de outubro, um jogo que é chave, um jogo que é decisivo e que o Inter precisa ter todos os seus jogadores à disposição. Os laterais, Bustos e René, os meio-campistas, Dourado e Depena, devem ser preservados nessa partida. E aí, Heitor, Moisés, Gabriel e Lisiero ganham uma vaga no time titular. Tem ainda uma outra alteração no ataque, a saída de David para a entrada de Alexandre Alemão. Mas não dá para dizer exatamente que o David está sendo preservado, até porque existe ainda uma briga por posição naquele setor. Então a oportunidade, neste sábado em Cuiabá, tudo indica que será do Alexandre Alemão. O provável time no sábado tem Daniel, Heitor, Mercado e Vitão, a dupla de zaga, com Moisés na lateral esquerda. O meio-campo de Gabriel Lisiero, Edenilson e Alan Patrick, que retorna ao time até porque não está inscrito na Copa Sul-Americana. No ataque, Wanderson e Alexandre Alemão. Esse, o provável time do Internacional neste sábado contra a equipe do Cuiabá. E a grande questão é que esse time já indica também a equipe que irá enfrentar o 9 de outubro pela Copa Sul-Americana. Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Vitão e René. Voltando à defesa que vem sendo a titular do Mano. Dourado, Edenilson, Depena, que vem sendo o meio-campo titular. Tyson na vaga do Alan Patrick. O Tyson treinou normalmente nessa quinta-feira, mas está sendo preparado para terça, não vai viajar para o Mato Grosso. No ataque, Wanderson e David ou Alexandre Alemão, ainda assim mais provável que o David. Os times do Inter para as duas partidas já estão encaminhados pelo Mano Menezes. É claro que tem ainda o treinamento dessa sexta-feira para ele passar a régua em cima dessas definições. O Inter treina na sexta pela manhã e viaja na tarde, e aí a gente deve ter também a divulgação da lista de relacionados. O próximo assunto que eu trago aqui é uma notícia que não é boa para o torcedor colorado, principalmente aquele torcedor que gosta do Bruno Mendes, zagueiro que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Internacional e que esteve envolvido nos últimos dias nessa negociação para permanecer no Internacional. A informação que vem de São Paulo, do Jorge Nicola, e que ele recebeu de um importante integrante desta negociação, é que o Corinthians encerrou as conversas com o Internacional. E existia, eu relatei isso no Diário do Inter KTO de ontem, um certo otimismo na direção colorada para que a situação ela fechasse com o Bruno Mendes ficando no Internacional, já que havia uma flexibilização no Corinthians em relação ao valor, o Inter queria uma flexibilização em relação ao percentual dos direitos econômicos do atleta cedidos ao clube gaúcho, se esperava que uma conversa pudesse definir essa situação.
mas não definiu. E de acordo com Jorge Nicola, o Corinthians está incomodado com a postura do Internacional na acusação do Edenilson ao Rafael Ramos, no caso de injúria racial, e também na proposta e da maneira como que o Inter conduziu essa negociação. Tudo isso fez com que o Corinthians afirmasse para o Jorge Nicola que está encerrando as conversas com o Internacional. Os dirigentes colorados, quando consultados sobre esse assunto, não falam de nenhum encerramento de conversas com a equipe do Corinthians. Dizem que estão conversando e que ainda estão otimistas de alguma forma para que ele venha. Mas já começam a admitir que é uma negociação muito complicada e que existe a possibilidade do Bruno Mendes não ficar no Internacional. Então esse imbróglio, esse impasse do Corinthians com o Inter pode ser o fator definitivo para que o Bruno Mendes não fique. E essa é uma notícia que ela não é positiva, principalmente para quem queria que o Bruno Mendes ficasse por aqui. Um outro fator importante é que o Porto de Portugal está tentando fechar a contratação do João Victor, que é zagueiro do Corinthians. Com o João Victor saindo do elenco, o Corinthians precisa de mais um zagueiro. E poderá ser o Bruno Mendes, que tem o aval do Vitor Pereira, atual técnico do Corinthians. O pessoal da imprensa paulista está informando que o Vitor Pereira quer o Bruno Mendes. Então, mais um ponto que joga o Bruno Mendes para longe do Beira-Rio, que joga a negociação para longe de um acerto. Mas os próximos dias serão determinantes em relação a isso. Ainda sobre transferências e sobre negociações, o Inter tem um reforço que é o de João Peglow, atacante que tem 20 anos, que foi emprestado para o Porto por uma temporada com uma opção de compra de 5 milhões de euros. Ele jogou no Porto B, não foi comprado e agora está voltando ao Internacional. Volta, já está em Porto Alegre, inclusive, e aguarda uma definição do Departamento de Futebol e do Mano Menezes para saber se ele poderá ou não se reapresentar no CT Parque Gigante e integrar o grupo. A tendência é que o Peglow não tenha espaço no Internacional e o clube busque um outro negócio com algum outro clube, tentando repassar novamente o jogador por empréstimo. Não deve ter espaço no time e aguarda a definição do seu futuro, que deve acontecer nos próximos dias. Nessa quinta-feira à tarde, eu publiquei um vídeo aqui falando sobre o Enzo Costa, meia atacante do time sub-20 do Internacional, e que é nada mais nada menos do que o filho do Fernandão. E no último jogo do Inter Sub-20, ele fez um golaço de cabeça contra o Novo Hamburgo, que chamou a atenção por uma semelhança com vários gols que o pai dele fez com a camisa do Internacional. Por exemplo, e muita gente lembrou nos comentários, o gol do Fernandão, o gol 1000 do Fernandão em Grenais, ou o gol 1000 em Grenais, que foi do Fernandão. Muito parecido com um lance do Enzo, que tem semelhança sim no estilo de jogo com o Fernandão. Eu falo muito sobre o Enzo, as expectativas em cima dele, como que ele está jogando no time sub-20 do Internacional. Nesse vídeo vale a pena ir lá e dar uma olhada. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. O que eu vou sugerir aqui para vocês é vocês entrarem no site da KTO e irem em Copa Solidária KTO, porque saíram as odds do torneio que a gente vai jogar no domingo, nós, do Recalcados da Bola, o time da Band. E a odd do Recalcados da Bola é de 4,5, tá? A gente está ali num setor intermediário. Nós não somos os favoritos, mas nós vamos para dentro dos caras. Isso eu posso te prometer. Quer jogar no Recalcados da Bola? Joga, que eu te prometo que eu vou dar o sangue dentro de quadra. Aliás, assiste os jogos, torce pra gente, vai passar no canal do YouTube da KTO Brasil e também na Cubo Play. Vai ter o time da Band, o time da Gaúcha, o time da Atlântida, o time da Rádio Grenal, o time da Rádio Pachola, o time da Rádio Inferno, vários jornalistas conhecidos da praça confraternizando e jogando uma bolinha, e o Recalcados da Bola vai entrar pra ganhar e a gente vai dar a vida nisso, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!